Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e eu tô de volta para a gente conversar sobre teorias geopolíticas. Como eu falei no último vídeo, a nossa ideia é tentar entender mais ou menos quais são essas visões de mundo e representações discursivas que estão acontecendo hoje em dia e que acabam impactando de uma forma muito significativa a política internacional. Então, a nossa ideia aqui é começar, a partir do vídeo de hoje, a trabalhar as três principais teorias que meio que regulam ou regem de uma forma ou de outra, embora não de uma forma determinista, as relações internacionais. Tá? Eu queria começar hoje com o America First, até por ser mais próxima da nossa realidade, por falar dos Estados Unidos, e também porque a gente sente muito, muito fortemente os efeitos disso, os efeitos dessa forma de pensar, que geralmente é traduzida com a forma de pensar do Donald Trump, e tudo que foi desenvolvido enquanto teoria de ação externa dos Estados Unidos a partir da sua campanha eleitoral, não só a partir do seu governo, mas a partir da sua campanha eleitoral, mas que representa também, de uma forma ou de outra, um movimento interessante que já vem acontecendo nos Estados Unidos desde o fim do governo Obama. E eu acho que aí a gente já aponta também algumas questões de continuidade, e não de ruptura na atuação do Obama com relação à América Latina, principalmente, que a gente vem observando com mais calma. Essa ideia de America First, ela fica muito, muito clara num discurso que o Trump vai fazer em 2017, perdão, logo depois que ele assume a presidência, em que ele vai delinear um pouco melhor. É um discurso feito nos Estados Unidos para americanos, e em que ele coloca algumas questões interessantes para a gente pensar essa relação dos Estados Unidos, essa nova postura, digamos assim, dos Estados Unidos. Ainda que alguns detalhes desse discurso e dessa forma de enxergar o mundo tenham sido colocados de uma forma ou de outra já na primeira viagem internacional que o Donald Trump fez, logo depois que ele assume a presidência, se não me engano, em meados de 2017, em que ele vai. O primeiro lugar que ele visita é o encontro, a cúpula, islâmico-americana, islâmico-estadunidense, organizada pela Arábia Saudita, em Riad, enfim, na sua capital, e que reuniu praticamente todos os chefes de Estado e chefes de governo do mundo árabe, com exceção do Irã, que não foi convidado, e a gente já fala um pouquinho mais sobre isso e o papel dos Estados Unidos. Nesse discurso lá em Riad, o Donald Trump ele já delineou que os Estados Unidos, a partir de então, a partir do seu governo, atuariam com um realismo de princípios. O realismo é uma teoria bem clássica de relações internacionais, em que os países vão se mover de acordo com seus interesses, aquilo que enxergam que seja de interesse nacional, e não necessariamente por práticas anteriores ou por algum tipo de compromisso anterior, e essa revisão constante do cenário levaria, portanto, a uma revisão constante do discurso e da visão de mundo. Então, acho que essa questão do realismo com princípio, e quais são os princípios, principalmente alianças estratégicas estabelecidas, em primeiro lugar, com Israel, depois com a Arábia Saudita, e por fim, agora, na última parte do governo do Donald Trump, com o Reino Unido. Então, a gente enxerga, claro, não é uma revisão histórica dessas relações, mas são revisões históricas que vão acontecendo ao longo do tempo. Tá? Então eu quero pegar esse discurso do America First, que é do dia 18 de dezembro de 2017. Lembrando, ele foi feito para os eleitores, enfim, para os americanos, então ele é um discurso feito internamente, em que ele apresenta justamente essa ideia do realismo de princípios. Olha o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte: nossa nova estratégia internacional se baseia num realismo de princípios, guiado pelos nossos interesses nacionais vitais e enraizados em nossos valores imemoriais. O Donald Trump ele faz parte desse movimento político recente, de uma certa direita patriótica e tudo mais,
Depois eu quero gravar um vídeo sobre a diferença entre patriotismo e nacionalismo, que eu acho bem importante para o momento que a gente vive. E essa recuperação, né, de discursos, símbolos, da nação de verdade, quem são as pessoas de verdade, o que é os Estados Unidos de verdade. Né, isso já começa lá no Partido Republicano com o Tea Party, né, um dos movimentos mais radicais que existem dentro dos republicanos, e o Donald Trump ele vai recuperar isso de uma forma ou de outra. Daria até para pensar no Donald Trump como o Tea Party incorporado no Partido Republicano dos Estados Unidos. Mas ele continua, e olha que interessante. Essa estratégia reconhece que, queiramos ou não, estamos em uma nova era de competição. Aceitamos que grandes concorrências militares, econômicas e políticas estão ocorrendo ao redor do mundo todo. Quando o Donald Trump fala isso, é muito interessante a gente perceber de que maneira ele está ressignificando o papel dos Estados Unidos. Porque, pelo menos, desde o Ronald Reagan até o Obama, os governos dos Estados Unidos, e claro, a gente poderia ir muito mais antes e tal, mas é que o Ronald Reagan ele recupera essa ideia dos Estados Unidos serem aquilo que eles chamam de a cidade brilhante no topo da colina, the shining city on top of the hill. Ou seja, os Estados Unidos sendo esse exemplo para a humanidade, sendo esse exemplo para o mundo. E é interessante perceber que nesse discurso o Donald Trump não reconhece que os Estados Unidos são o exemplo para a humanidade, que os Estados Unidos são os representantes daquilo que é, digamos assim, o ápice da civilização. Ele reconhece justamente uma nova era de competição, competição entre iguais, entre os Estados Unidos e outros países. Então é interessante perceber que o America First ele se estrutura em torno dessa ideia de que os Estados Unidos não são únicos e não são mais fortes que outros países. E é por isso que ele continua. Sabemos que o sucesso americano não é uma conclusão fechada. Ele deve ser conquistado e deve ser ganho. Nossos rivais são difíceis, são tenazes e comprometidos com o longo prazo. Mas nós também somos. Obviamente que ele está percebendo aí, está discutindo, né, representando a China, a Rússia, que são, inclusive, o alvo dos nossos próximos vídeos. Né? Diz lá o Donald Trump, para termos sucesso, devemos integrar todas as dimensões da nossa força nacional e devemos competir com todos os nossos instrumentos de poder nacional. Então é muito interessante a gente observar justamente de que maneira, ao colocar os Estados Unidos como não excepcional, ao colocar os Estados Unidos como mais um país, ele está demandando que todos os recursos nacionais sejam readministrados e colocados em prol desse novo posicionamento dos Estados Unidos, que é mais agressivo e que tem uma característica de contraposição a outros poderes muito mais clara do que como foi na época do Obama ou mesmo do George Bush. Depois, acho que em algum momento a gente vai ter que falar de guerra ao terror nesses vídeos, então daí depois eu recupero o governo do George Bush. Eu colocaria, e na verdade o próprio Trump coloca esses 4 interesses nacionais que mobilizam os Estados Unidos, e aí eu já aproveito para fechar um pouco a nossa discussão curtinha aqui, só para apresentar esses pontos, que é o seguinte, né? Quais são os 4 interesses nacionais de política do America First? O que o Donald Trump pretende com isso? Em primeiro lugar, ele fala em proteção do povo estadunidense em 2 âmbitos, né, que é meio interessante. Por um lado, o território pátrio. E aí é um conceito novo que surge a partir do George Bush, essa ideia de homeland, essa ideia de território pátrio que os americanos vão desenvolver, que antes não existia. Antes do 11 de setembro, esse conceito não existia da forma como ele existe hoje e está no governo americano com o Department of Homeland Security, né? Com o Departamento de Segurança do Território Pátrio, do Território Nacional, enfim. Mas ele fala, então, proteção do seu território, mas proteção do American Way of Life, né? Ou seja, proteção do território contra ameaças físicas, comerciais e tudo mais, mas também do jeito americano de viver. E aí é interessante ver como que o Donald Trump significa, né, esse American Way of Life, essa nova forma de viver. Segundo o interesse nacional, segundo o próprio Donald Trump, promover a prosperidade americana, acoplando segurança econômica à segurança nacional.
Então isso é bem interessante porque ele explicita algo que antes os outros governos americanos tentavam meio que invernizar com discussão sobre direitos humanos, com discussão sobre liberdade econômica, liberdade política. E nesse ponto, Donald Trump ele é bem explícito. A segurança econômica dos Estados Unidos é um tema de segurança nacional. E, portanto, ele vai ser tratado como tal, né, e não vai ser negociável, não vai ser, ou seja, a questão econômica ela assume um papel central no governo, pelo menos no primeiro governo do Donald Trump. Ele também fala no terceiro interesse nacional em preservar a paz por meio da força, né? E aí isso a gente consegue enxergar agora, 4 anos depois ou 3 anos depois desse pronunciamento, a gente pode enxergar que essa é a estratégia clara do Donald Trump, preservar a paz por meio da força. Estratégias de dissuasão, ou seja, tentar dissuadir seus inimigos, ou suas ameaças, ou países que podem apresentar problemas para os Estados Unidos. Ele adotou muito aquela estratégia do blefe, né, na guerra comercial com a Rússia, oposição direta, substituição de importações, enfim, mas principalmente utilizando táticas de segurança coletiva, né? Ou seja, reunir mais países em torno de uma discussão, né? E essa reunião de países promoveria, digamos assim, através da força desses países, justamente uma paz que não é uma paz positiva no sentido de harmonia e todo mundo se dá bem, mas principalmente uma paz no sentido de não haver mais conflito, né? Então, essa é a ideia mesmo de preservar a paz por meio da segurança. E por fim, o quarto interesse nacional que o Trump aponta é justamente, e aqui é uma citação direta, né, promover a influência americana no mundo. Né? Ou seja, tentar recuperar aquilo que ele enxerga como uma perda de poderio americano nas relações internacionais. Então é interessante, né? Tem alguns livros dele que ele escreveu na época da campanha, que inclusive estão traduzidos já para português, tornar a América grande de novo, manter a América grande, alguma coisa assim, que apontam justamente para essa tentativa dele de promover a influência americana ao redor do mundo, né? Recuperar, digamos assim, uma atuação direta dos Estados Unidos com relação ao mundo, o que diferencia ele muito do Obama e diferencia muito do George Bush, né, e mesmo do Bill Clinton, que visavam mais um governo indireto, né, uma influência indireta por meio de valores, princípios, discursos, arte, economia, enfim, e não a presença robusta dos Estados Unidos, de empresas americanas, de militares americanos, diplomatas americanos, etc., nesses territórios, coisa que durante o governo do Trump a gente enxerga muito. Só que ele coloca um twistzinho aí no meio, né? Uma condicionalidade para aumentar essa influência. Qual que é essa condicionalidade? Aumentar a influência americana no mundo a partir do fortalecimento da economia dos Estados Unidos e da sua área militar. Então ele não enxerga outra alternativa possível para os Estados Unidos no mundo a não ser aumentar as exportações dos Estados Unidos, né, e não as importações, como vinha sendo desde então, e também discutir a questão da área militar. Né? Então, acho que esses dois pontos são pontos interessantes para a gente enxergar desse último interesse nacional. O que a gente enxerga? Né? E quais são pontos interessantes para a gente fechar um pouco essa discussão? Isso representa um movimento mais antigo dos Estados Unidos, que já enxergava, desde 2008 principalmente, uma influência cada vez maior da China, uma presença cada vez maior da China no mundo todo. E a gente enxerga isso se a gente contrastar, né, os governos que havia na América Latina em 2008 e os governos que estão hoje no poder na América Latina, 12 anos depois, a gente vai ver que naquela época existia o que a gente chamava de maré rosa, né, ou de onda rosa, de governos mais de centro-esquerda, sindicalistas, populistas, enfim. E hoje em dia a gente vê uma América Latina muito mais dominada, seja por eleições, seja por força, como no caso da Bolívia, por governos que são governos de centro-direita, ou de extrema-direita, como é o caso do governo brasileiro. Né? Então a gente enxerga essa influência que já vai surgindo lá no fim do governo Obama, que tenta recuperar. A professora Cristina Pesequilo chama a doutrina Monroe, América para os americanos, ou a América como um todo para os estadunidenses,
de Walking Dead das relações internacionais, né? Quando os Estados Unidos perdem força, em algum momento eles vão lá e tentam captar isso de volta, recuperando a influência deles na América Latina. Então a gente enxerga isso, né, não só na América Latina, mas também no Oriente Médio, nessa articulação que o governo Trump fez com o monarca absoluto da Arábia Saudita, né, e também com o ditador do Egito e outros políticos dessa região, nessa estratégia de uma articulação realista de princípios contra o Irã, que ele está estabelecendo, inclusive aproximando inimigos históricos, que são Israel e Arábia Saudita, que hoje, inclusive, não em razão da quarentena ou da questão do coronavírus, mas tem realizado nos últimos anos movimentos bem grandes na restauração de movimentos de relações diplomáticas, estabelecimento de voos diários e comerciais e reconhecimento de documentos. Então a gente enxerga justamente essa posição muito importante desse realismo e dessa mudança de cenário e uma certa instabilidade que vem com a presidência do Donald Trump, a depender do cenário. Tá bom, gente? De forma bem rápida, a gente podia ficar aqui muito tempo, eu queria apresentar essa doutrina do America First. E no próximo vídeo dessa série de teorias geopolíticas, eu quero discutir com vocês o eurasianismo do Vladimir Putin e do Alexander Dugin. Tá bom? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, eu ainda sou novo nisso, eu não sei fazer direito, e espero vê-los e vê-las daqui a pouco aqui no nosso canal. Até depois, gente!